Amados irmãos, que a luz que nosso Senhor trouxe ao mundo possa iluminar toda a treva, inclusive as da ignorância, na vida de todos aqueles que invocam o seu nome. A destruição de Jerusalém e do templo não é apenas um mero fato histórico narrado por um fabuloso historiador, por sinal judeu, de nome Joséfo, mas deveria merecer receber de nossa parte, como cristãos e espirituais, uma maior importância, porque ali se cumpriram várias profecias, inclusive as de Cristo, que previu as maldições aos judeus, ipsis litteris, ao pé da letra, conforme está em Lucas 19, de 42 a 44, conforme está também em Lucas 21, de 20 a 24, Lucas 23, de 28 a 30. Então você vai ver que cumpriu também a vingança sobre a geração que, quando Pilatos, o governador, disse: sou inocente do sangue desse justo, conforme está lá em Mateus 27, 24, né? Eles responderam, os judeus, né? Pois que caia sobre nós e nossos filhos o seu sangue. Minutos após o rumo ao Calvário, algumas mulheres choravam ao presenciar aquela triste cena, né, do Senhor carregando sua cruz, mas nosso Senhor, em Lucas 23, 28, disse a elas: filhas, não chorem por mim, mas chorem pelos vossos próprios filhos. Cumpriu-se ali, também no ano 70, o fim da era sacrificial dos templos e dos sacerdotes, como também o tempo aceitável para a conversão daqueles que os nossos irmãos crentes, às vezes desavisadamente, pensam serem santos, mas que, ao contrário, são judeus malditos, conforme no próximo vídeo mostraremos. Porque antes nos importa hoje saber mais sobre o ocorrido no dia 8 de setembro do ano 70. Então, antes, quero mostrar um curioso fato. Cristo foi crucificado aos 33 anos de idade. E também no ano 33, né, da era comum do nosso tempo. Pois os anos e os dias passaram a ser contados novamente, né, a partir do ano Dômino, ano do nascimento do Senhor. Coincidência ou não, dali a outros 33 anos, iniciou o verdadeiro inferno na vida dos judeus. Tudo começou no ano 66, quando o então governador da Judéia, Gécio Floro, cumprindo ordem do imperador Nero para aumentar impostos, então Floro, além de fazê-lo, adentrou-se também ao templo dos judeus, de onde saqueou grande quantidade de moedas de prata, do então local sagrado dos judeus. Pelo que, causando a revolta, iniciou-se ali a tomada de Jerusalém, das mãos dos romanos. O que realmente aconteceu por um breve tempo. Tomaram, inclusive, a fortaleza Antônia, sede do exército romano na Judéia, quando insurgentes judeus mataram e expulsaram os romanos. Roma respondeu com o envio do general Festo Galo, comandante das tropas sediadas na Síria, com um exército reforçado de 20 mil homens. Galo foi, entretanto, vergonhosamente derrotado pelos zelotes, perdendo 6 mil soldados, deixando para trás armas e equipamentos para até reforçar mais ainda os zelotes. Em um momento em que os cristãos convertidos, eu penso, né, do judaísmo para Cristo, se lembraram do aviso do Senhor, conforme Lucas 21, 20, né? Quando virdes Jerusalém sitiada, fujam para os montes. Há registro de que realmente atravessaram o Rio Jordão e se posicionaram do outro lado do rio, onde é hoje a Jordânia. Após a expulsão dos romanos, quando parecia que tudo estava perfeito,
enfrentaram os judeus uma guerra civil, isto é, facção judaica contra facção judaica, para definir lideranças. Primeiro, zelotes contra zelotes. João de Giscala se livra de Eliezer, outro líder zelote. Mas outro líder zelote, Simão Barjora, substituiu Eliezer. E a luta interna continua. Quando já no ano 69, Nero nomeia um exército enorme, sob o comando, então, do, vamos dizer, generalíssimo, né, Vespasiano, que com uma tropa de 70 mil homens, composta pela 5ª Legião Macedônica, a 10ª Legião Judaica, a 15ª Legião Apolinária e a 12ª Legião Fulminata. Esta era para realmente acabar com a Judéia, né? E não deixar nenhum judeu vivo. E também em homenagem aos filisteus, que também habitavam ali, aquela região, que também mudasse o nome da região, de Judéia para Filistina, com PH. Depois virou, sem o PH, Palestina, como é chamada até hoje. A destruição, matança e limpeza começou ao norte da Judéia. Entretanto, aconteceu a morte de Nero, Vespasiano, então foi chamado com urgência para substituir Nero como imperador. E foi assim que aconteceu, entre o ano 69 a 79, deixando seu filho Tito para continuar a tomada e destruição de Jerusalém. Finalmente Tito cerca Jerusalém para tomá-la, começando pelo propósito de reaver a Fortaleza Antônia, posição militar estrategicamente muito importante, anteriormente sede do próprio exército romano na Judéia. Todavia, com a sorte beneficiando os romanos, dentro da muito bem protegida por muros Jerusalém, viviam em seu interior uma tragédia. Que prevendo o perigo, né, os fanáticos zelotes, comandados por João de Giscala, deixaram as diferenças de lado e se uniram também com os sicários, chamados assim devido a eliminar os seus inimigos com o uso de sica, né, punhal. Os líderes sicários eram Menahem ben Judá e Eliezer Benair. Assim, todos se uniram, mas já era tarde demais, pois devido a desavenças políticas internas, entre eles, os zelotes judeus fanáticos, no afã de fazerem com que todo o povo pegasse em arma para lutar, os zelotes queimaram e destruíram todos os alimentos e provisões existentes na cidade. O que inicialmente até deu certo, pois todo mundo aderiu. Mas durante os 4 meses seguintes, a fome por si só quase destruiu toda a população. Mas antes de prosseguir, deixa eu contar outro fato interessante. Em meio a isso, havia também um comandante da resistência judaica, um homem muitíssimo ilustre entre os judeus, cujo nome era Joséfo. Ex-sacerdote, muito culto e dos grandes historiadores da Idade Média, da Idade Antiga. Média não, Antiga. Contudo, Joséfo caiu nas mãos dos romanos, pois quando viu a causa judaica perdida, ele pressentiu, né? Então cuidou de tentar apaziguar ânimos, em troca de tentativa de rendição dos judeus e, quem sabe, até salvar o templo de Jerusalém. Os romanos pouparam a vida de Joséfo, que depois foi até levado para Roma, e ali virou cidadão romano, com outro nome, é claro, Flávio Joséfo,
como é conhecido até hoje como sendo um grande historiador. Pois como uma espécie de repórter, né, escritor colunista, José passou a narrar detalhes da batalha, deixando os romanos enaltecidos. Consta também que Joséfo ainda previu que Tito também se tornaria o imperador que sucederia a seu pai, o que realmente aconteceu no ano 79 a 81. Após o que o seu irmão Domiciano sucedeu Tito, né, no ano 81 até 96. Então, segundo o historiador Joséfo, a desolação se abateu sobre Jerusalém de forma tão impiedosa e tão completa que ele nos faz sentir o quanto é triste e doloroso morrer de fome. Conforme acontecido na Judéia, né, pois assim, na sua coleção A História dos Hebreus, livro 5º, capítulo 21, Joséfo, entre outras narrativas chocantes, nos conta que a fome era tanta que cozinhava-se até os cintos de couro, os cinturões de couro, na tentativa de retirar dali algum nutriente. A riquíssima mulher do sumo sacerdote era vista na rua revirando lixo. As residências eram assaltadas várias vezes por dia à procura de alguma coisa para comer. Quem tinha alguma coisa para comer, comia cru e escondido, para que o cheiro não atraísse ninguém. As pessoas morriam de fome olhando umas para as outras. Mas, irmãos, o que mais me impressiona nessa história é a narrativa de uma mulher chamada Maria, filha de Eliezer, muito rica, da aldeia de Batechor. Veio se refugiar em Jerusalém, pois ela tomou o próprio filho nos braços e lhe disse: filho infeliz, por ter nascido em uma época em que nada você terá senão a morte. Assim, já que está mesmo fadado à morte, que sirva então de alimento para a sua própria mãe, que ele trouxe ao mundo. E matou a criança. Assou a metade e guardou a outra metade, Sentindo a vizinhança, né, o cheiro do assado, né, adentraram a casa de Maria, perguntando de onde ela conseguiu aquela iguaria tão cheirosa, né? Então Maria, contando a verdade, disse ela a eles: vamos, comam comigo também, a outra metade está ali, para depois comermos. Então, vendo ela que estavam impactados com aquela tragédia, perguntou-lhes Maria: acaso têm vocês menos coragem do que uma mulher? Ou mais misericórdia do que... Ou mais misericórdia de um filho, né? Do que uma mãe? Muito triste isso, né? Judeus malditos. Castigo e sofrimento é o que passou a sofrer esse povo até hoje, cruel e arrogante. Continuando sobre a batalha, Tito viu que seria difícil entrar em Jerusalém, pois, além de ser inexpugnável por causa dos muros, também de onde recebia contra-ataques fortes dos judeus insurgentes. Então resolveram manter o cerco, sem deixar que alimento algum entrasse na cidade. E quando alguém tentava fugir do cerco, era pego e crucificado. Assim, fracos, famintos e doentes já não podiam oferecer resistência nenhuma a Tito e seu exército, né? Então, adentraram a cidade, onde, sem piedade, não deixaram sobreviventes, nem pedra sobre pedra. 6.000 pessoas fugiram para o interior do templo, mas os judeus aproveitaram e meteram fogo no templo. E quem não morria queimado, morria à espada. E por último, o fogo que restou
foi apagado com o próprio sangue que jorrava. No final foram mortos, entre fome e espada, 1.150.000 judeus que estavam em Jerusalém. E mais 97.000 capturados, executados, crucificados ou vendidos como escravos em Roma. Como se vê, tiveram uma morte ainda muito mais sofrida do que os 6 milhões mortos pelos nazistas, pelo nazismo de Hitler, né? Vale lembrar que a riqueza e o ouro e objetos sagrados levados para Roma era de tanto valor que, segundo estudiosos, foi o recurso que faltava para construir e inaugurar o Coliseu de Roma, no ano 80. Aliás, pelo próprio imperador Tito, no ano 80. Assim, letra por letra, toda a maldição que Cristo descreveu foi cumprida. Vai lá, confira a exatidão dos versículos que previram o cumprimento, né, do castigo, sobre o que aprofundaremos no próximo vídeo. Vai lá e confira em Mateus 27, de 24 a 26, Lucas 19, de 42 a 44, Lucas 21, de 20 a 24, Lucas 23, de 28 a 30. Contudo, é bom que lembremos, né, que Nosso Senhor jamais amaldiçoou ninguém. Jamais amaldiçoou ninguém. Apenas profetizou a ira de Deus sobre os judeus, pois, pendurado na cruz, ainda pediu a Deus Pai que perdoasse os que lhe matavam, pois não sabiam o que estavam fazendo, né? Isso está em Lucas 23, 33. Até o próximo vídeo.